Vamos lá. Nossa conversa hoje é sobre Filipenses 2. E vocês, já peço de antemão que vocês me perdoem se eu avançar um pouco, porque é um texto que eu sou apaixonado. Eu escrevi acho que 2 ou 3 músicas já sobre Filipenses 2. Já gravei, já escrevi, já fiz um monte de coisa sobre Filipenses 2, que é um texto que eu tenho fascínio, assim, eu acho maravilhoso. Já gravei alguns ampulheta ali na Crentaço em cima desse texto. E eu vou tentar dar uma abordagem um pouco diferente e fazer um enfoque que eu não fiz até agora, para que possa abençoá-los aí e acrescentar nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Muito bem. A gente vai separar, tá? Filipenses 2, a gente vai ler até o 11 só hoje, e depois na semana que vem a gente continua dali pra frente. Então, Filipenses 2, do verso 1 até o 11. Vou ler aqui na NVT, tá bom? Diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar alguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, vamos lá então. O que nós vamos falar sobre esse texto? Vou só virar um pouquinho a câmera aqui que a Dani saiu da cena. Depois ela volta. Bom, contexto, né? Como sempre, eu faço aqui um preâmbulo sobre a carta. A carta foi escrita por Paulo e Timóteo, os dois assinam, né? Paulo e Timóteo escreveram para a igreja que eles tinham plantado junto com Silas 13 anos antes. Que começou com uma mulher que vendia tecido tingido, né? Uma comerciante que eles encontraram na beira do rio. Vocês lembram do a primeira reunião que nós fizemos sobre Filipenses? Um carcereiro que havia prendido eles e provavelmente açoitado eles ali e que iria se matar porque tremeu tudo e a prisão desmoronou, né? Quando eles cantavam à meia-noite. E uma escrava que eles haviam libertado de um espírito de adivinhação, além das famílias dessas pessoas. Assim começou a igreja de Filipe. A cidade de Filipe era uma importante colônia romana que ficava na Macedônia. Essa carta foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar ali em Roma. Muito provavelmente uns 4 anos antes dele ser decapitado, né? Ele estava preso, era uma prisão domiciliar, mas era uma casa que ele mesmo tinha que pagar o aluguel, as prisões não eram como hoje, né? E ele se mantinha preso ali e custeando suas despesas, como ele mesmo narra em vários momentos, fabricando tendas para conseguir se sustentar e para pagar as despesas da prisão também. Como de costume, essa carta é uma resposta a perguntas e informações que Paulo recebeu sobre a igreja de Filipe, e ele queria dar uma instrução, um pastoreio remoto, né, à distância, instruindo eles como eles poderiam melhorar o seu proceder, aprender mais de Deus e tudo mais. Os principais temas que ele vai tratar aqui são a separação entre a igreja e os poderes seculares, a boa convivência e a plena alegria do Senhor. Essas 3 coisas debaixo de uma perseguição fortíssima de Roma em cima da igreja de Jesus Cristo. Bom, esse é o contexto geral que eu faço antes de toda a reunião que eu vou falar sobre Filipenses. Agora vamos falar especificamente desse texto que a gente acabou de ler.
Primeira coisa que eu quero fazer é um PS aqui, né, uma observação que acho que é importante a gente ter antes de ler um texto desse, que a gente precisa separar o que é princípio do que é aplicação de princípio. Paulo vai dizer em alguns momentos aqui, sintam o mesmo, concordem, né? Essa instrução ele dá, e a gente vai entender um pouco mais adiante na carta que isso tinha um endereço muito claro. Haviam pessoas que estavam em dissensão, em discussão, não estavam se entendendo. E a instrução, essa é uma instrução específica, quando ele diz sintam o mesmo, né? Concordem. É até estranho a gente falar isso num grupo como esse nosso, que é um grupo heterogêneo, né? É um grupo em que, inclusive, eu considero as nossas diferenças nossa principal riqueza. A possibilidade de ouvirmos pessoas com vivências diferentes, com sabedorias diferentes, né? Que vêm de ambientes diferentes e que podem colaborar. E a gente ouve e fala, puxa, eu nunca tinha entendido dessa forma. Que bom que eu ouvi fulano falar, que bom que eu ouvi Beltrano falar, porque eu não vivi isso, então eu não tenho como ter essa experiência, né? Então, quando Paulo fala essas questões, a gente precisa separar com muita clareza o que é uma aplicação do princípio. Eles eram pessoas que estavam se degladiando, se disputando, né? Do que é o princípio em si. O princípio em si é um princípio de humildade. É o que ele está trabalhando nesse texto, né? E não necessariamente de ter a mesma opinião. Quando ele diz concordem, né? Ele estava dando uma instrução sobre um caso específico que havia entre duas pessoas, especificamente ali em Filipe. Indo então para o princípio, né? Ele vai falar que há uma questão que nós precisamos fugir, que é o egoísmo. O egoísmo, Paulo vai dizer aqui, que ele consiste em impressionar os outros, né? Fazer coisas para impressionar. Você conhece alguém assim? Que gosta de impressionar os outros, que vive para tentar parecer mais do que é e tentar de alguma forma ganhar admiração, impressionar as pessoas, né? Paulo está dizendo que isso não é legal. Não vivam para impressionar os outros. Ele também diz sobre considerar-se mais importante. A pós-modernidade nos trouxe isso muito forte. Nós ouvimos isso o tempo inteiro. O importante é você ser feliz. O importante é você estar satisfeito, você estar feliz, né? E Paulo vai dar a instrução aqui que isso é uma característica egoísta. Um discípulo de Jesus não vive para ser feliz. Ele considera os outros mais importantes do que ele mesmo. Assim como Jesus considerou-se menos importante do que nós. Você já parou para pensar nisso? Jesus morreu para que eu não precisasse morrer. Isso significa que ele se considerou menos importante do que eu. Ele achou que a minha vida valia a morte dele. E ele nos deu esse exemplo. Então, quando nós olhamos para o outro, para o próximo, nós deveríamos olhar com esse mesmo olhar. Ele é mais importante que eu. E aí eu me esvazio, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho mais para frente no texto. Depois ele fala sobre buscar os próprios interesses. O egoísta busca os próprios interesses. Ele trabalha para si, né? Um discípulo de Jesus não busca os próprios interesses. Vocês se lembram quando Jesus encontra com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó e os discípulos falam que foram buscar comida? E ele responde, num determinado momento, eles questionam, né? Você não está com fome e tal? E Jesus diz, uma comida tenho. Fazer a vontade do meu Pai. Então sua vivência, seu esforço diário não era para si, mas para fazer a vontade do Pai. E aí até os discípulos entendem errado, eles acham que ele tinha alguma comida guardada ali na bolsa, mas não era, ele estava falando da comida que era fazer a vontade do seu Pai, ou seja, o que me satisfaz, o que me preenche é fazer a vontade do Pai. Isso que Jesus estava dizendo ali. O egoísta é aquele que se isola do grupo, é aquele que se separa, que se considera melhor por algum motivo. Quer impressionar os outros, se considera mais importante e busca os próprios interesses. Eu já citei essa passagem aqui, mas eu vou citar de novo, que ela é bastante importante e muito emblemática nesse sentido, que é ali em Gênesis. Quando Deus criou a mulher, o homem teve uma reação maravilhosa. Vocês se lembram desse texto? Gênesis 2, 23 e 24. Diz assim, finalmente, exclamou o homem.
Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Os dois se tornam um só. Essa reação do homem, entendendo que a mulher era parte dele mesmo, e não era um indivíduo separado, e o texto vai dizer até que o casamento os torna um só, como se fosse um só indivíduo, é o tipo de mentalidade que Deus plantou na humanidade, que nós deveríamos viver diariamente. Olhar para o outro e falar, ele é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ele é eu também. Ele não é o outro. Ele é também eu. Mas olha só o que aconteceu quando o homem pecou. Gênesis 3, 11 e 12. Deus falando, né? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? E o homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela ofereceu do fruto e eu comi. Aí a mulher deixou de ser um com ele. Na cabeça dele, ela era outro indivíduo que tinha obrigado ele a comer do fruto, né? Que tinha oferecido para ele do fruto. Cadê aquele papo todo de carne da minha carne? Né? Carne da minha carne quer dizer o quê? Se doer nela, dói em mim. Né? Se ela estiver feliz, eu estou feliz. Agora aqui nesse momento do pecado, ele não estava nem aí com carne da minha carne. E depois ainda, Gênesis 3:20, ele vai dizer assim, o homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade, ou mãe de todos os seres viventes. Então a mulher deixou de ser parte do homem e passou a ser uma outra coisa, separada, e com um propósito. Ela existe para me dar filhos. E ao longo da história da humanidade a gente vai ver essa relação de homem e mulher muito influenciada por essa mentalidade. Uma mentalidade machista. Uma mentalidade que transforma a mulher em um objeto para o homem ter os seus propósitos, seus desejos satisfeitos. Seja os seus desejos carnais, seja o seu desejo de ter filho, de constituir família, né? De comer bem, e etc, etc. Isso é uma distorção do que Deus havia proposto nessa relação. O que Deus havia proposto nessa relação era uma relação em que não havia distinção entre um e outro. Eles eram um só. Né? Muito bem, e o que isso espelha? A tal da pericórese trinitária. Eu adoro essa palavra. Pericórese trinitária. O Pai exalta o Filho e o Espírito. O Filho exalta o Espírito e o Pai. E o Espírito exalta o Pai e o Filho. Os três estão o tempo inteiro em harmonia. Você nunca vai ouvir nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo dizendo, me respeite, porque eu sou superior a você. Nenhum dos três vai dizer isso pro outro. Porque eles estão em completa sinergia, em completa unidade. Tanto que nós cremos nos três como um único Deus. Porque não há dissensão entre eles. Não há divergência entre eles. E não há um superior e um inferior. Os três são Deus. Os três estão sempre em concordância. E os três estão o tempo inteiro exaltando um ao outro e nunca a si próprio. Sempre um ao outro. Esse termo pericórese trinitária quer dizer dança. Pericórese é uma dança de roda, né? É a dança circular, tipo uma ciranda. É a ciranda santa, a pericórese trinitária. E essa ideia da pericórese trinitária é a ideia de que Deus, Pai, Filho e Espírito estão em movimento o tempo inteiro, ao ponto de que se eles fossem físicos, se a gente conseguisse observar, a gente não saberia a diferença entre os três. Os três estão dançando em um sincronismo, em uma perfeição de movimentos, em que nenhum dos três nunca está fazendo um solo. Nunca ele está em destaque. Mas os três estão o tempo inteiro um exaltando o outro. E esse é um modelo. É um modelo para nós reproduzirmos. É um modelo que Deus plantou no homem. Por isso ele diz, não é bom que o homem esteja só. E esse é um modelo que Deus semeou no nosso coração. A necessidade de fazer parte de uma comunidade. A necessidade de estar com mais gente.
faz parte disso que Deus semeou no nosso coração. A Trindade é plural. Deus é plural. Deus não é um único ser. Deus é plural. A Trindade é uma comunhão de diferentes. Você já parou para pensar nisso? O Pai, o Filho e o Espírito têm características diferentes, ênfases diferentes e modos de agir diferentes, mas estão sempre em colaboração, né? E Deus cria o homem dessa mesma forma. Homem, humanidade, né? Adão, humanidade, plural, homem e mulher. E aí Deus ordena o quê? Que eles multipliquem essa pluralidade. Ele diz: multiplicai-vos, encham a terra. O que Deus estava dizendo ali? Que a terra vire um grande jardim do Éden. Que vocês sejam plurais e se multipliquem com outras tantas pluralidades. Que não sejam egoístas, que não vivam para si, mas que vivam uns para os outros. Nos versos seguintes do texto de Filipenses 2 aqui, vai entrar no termo que é conhecido na teologia como kenosis, que é o esvaziamento de Deus. Vai dizer: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se tornou escravo, veio em forma humana e tudo isso que a gente acabou de ler. A kenose significa que Deus, em sua glória, escolheu que não deveria se apegar à sua glória. E se esvaziou e se tornou um ser humano. E menos do que um ser humano, ele se tornou um escravo. E menos do que um escravo, ele se tornou um condenado à cruz. Imagina a distância que Jesus percorreu. De seu lugar de glória infinita à condição de humano. E depois a condição do pior ser humano. O ser humano que morre pregado numa cruz. Essa distância não cabe na nossa mente. Tá? Por mais que eu considere humilhante sentar do lado do pior dos pecadores, esse meu ato não vai representar nenhuma fração microscópica do caminho que Jesus percorreu. Porque eu tô aqui, ó. Eu tô a 1 centímetro do pior dos pecadores. Jesus estava no alto de sua glória celestial. Então o esvaziar-se, ter em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nos leva a refletir sobre como nós pensamos demais em nós mesmos. Buscamos demais a nossa própria realização e acreditamos que somos muito superiores uns aos outros. Porque o outro crê errado. Porque o outro frequenta tal lugar. Porque o outro usa esse tipo de roupa. Gente, se a gente tivesse noção do quão distantes nós estamos daquele que se esvaziou completamente, né? A gente ia parar de implicar uns com os outros. Ainda que hajam coisas, há problemas, claro, eu não estou negando que há muitas questões de fé que são problemáticas. Eu não estou negando isso. Mas a questão central é que eu estou muito mais próximo do pior dos pecadores do que do maior dos santos, que foi Jesus. Eu estou muito mais próximo do pior dos pecadores do que de Cristo. Se fosse separar em categorias, eu não estaria numa categoria diferente do pior dos pecadores. Nem o mais santo dos homens estaria numa categoria diferente do pior dos pecadores. Sei lá, vamos falar de São Francisco de Assis. Um homem maravilhoso, com uma história incrível. Mas ele está muito mais próximo do pior dos pecadores do que de Cristo. Qualquer ser humano está muito mais próximo do pior dos pecadores do que de Cristo. Há um princípio, porém, que é o princípio do um pelo todo. Perdão, antes eu vou falar de outra coisa. Vou voltar no um pelo todo. A Trindade, eu falei, a Trindade é plural. E esse mesmo processo da Trindade vai se aplicar no processo da criação que traduz encarnação. Vou explicar. Jesus veio como um de nós, certo? Ele se encarnou, a gente acabou de falar, kenosis. Ele se esvaziou de sua condição de glória e se relaciona conosco. Quando ele vem, ele se relaciona com a humanidade em seus diversos estratos. Ele vai se reunir e vai conversar com os doutores da lei.
Ele vai sentar para comer na casa de Simão, fariseu, e ao mesmo tempo ele vai sentar para comer na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, publicano, traidor do Estado de Israel. E na casa do Simão, o fariseu, ele vai encontrar com uma mulher pecadora, o texto só diz que ela é uma pecadora, que vem lavar os seus pés com um perfume precioso, né? E então Jesus se relaciona com pessoas de diversos estratos sociais. E quando ele faz isso, o que ele faz? Ele se identifica. Então Deus, vamos pensar assim, a Trindade é uma comunhão, certo? De diferentes. Deus cria o homem dessa mesma forma e ordena que o homem se multiplique. O homem cai em pecado. Deus faz o mesmo processo novamente. Deus vem como um de nós, na pessoa de Jesus Cristo, se relaciona com a humanidade em seus diversos estratos e ordena que esse modelo se multiplique. De novo. A igreja é o Éden. A igreja de Jesus Cristo, não estou dizendo nenhuma placa, nenhuma denominação, nada disso, mas a igreja que Jesus fundou é a recuperação dessa mentalidade plural, que um considera o outro superior a si. Então, essa forma de ver, de olhar para a Trindade, para que ela me serve? Exatamente para eu pensar como é que eu deveria tratar o meu irmão. Como é que eu deveria conversar com ele? Quem é mais importante nessa relação? É só olhar para a Trindade. O que é que o Filho tem a dizer do Pai e do Espírito Santo? O que o Pai tem a dizer do Filho? Vamos começar. O Pai diz, esse é o meu Filho em quem eu tenho prazer. O que é que o Filho diz do Pai? O Filho diz, não há nada que eu ensine para vocês que eu não tenha recebido primeiro do meu Pai. E depois, quando os discípulos, Jesus vai ascender aos céus, né? Jesus vai morrer, ascender aos céus e tudo mais. Os discípulos falam, não vai embora, fica com a gente. Jesus responde para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque se eu não for, eu não vou mandar o Consolador. O Pai não vai mandar o Consolador. O que Jesus está dizendo quando ele fala isso? Ele está dizendo, ele é melhor que eu. Vocês estão escolhendo errado. Vocês querem ficar comigo, sendo que o Espírito Santo é muito mais legal. Vocês vão ter uma experiência muito melhor com o Espírito Santo. E se a gente perguntar para o Espírito Santo, é bem provável que ele diga o contrário. Que o maior é o Pai e que o maior é o Filho. Porque eles vivem numa relação de intensa e constante exaltação mútua. Um está sempre a serviço do outro e honrando o outro. É isso que Jesus veio semear. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a mentalidade que deveria nos motivar. E quando eu falei de um pelo todo, 1 Coríntios 15, 22 vai dizer assim, assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão vida nova. Então existe uma representatividade aí. O um representa a totalidade. Quando Jesus é crucificado, toda a humanidade foi crucificada com Cristo. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou com Adão. 2 Coríntios 5, 14 e 15. De qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange ou nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que receberam a vida nova não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Esse é um princípio bíblico. O um equivale ao todo. A ideia até do amor ao próximo, que Jesus fala, como a si mesmo, não é simplesmente a ideia de eu olhar para o meu próximo e falar assim, eu vou amar a ele do mesmo jeito que eu me amo. Não é só isso. Vai além. Vai além porque implica que quando eu olho para o meu próximo, eu não vejo ele como um diferente. Entende? Igual Adão, é carne da minha carne. Quando eu olho para o próximo, eu vejo quem? Eu. Se o próximo está passando fome, quem está passando fome? Eu. Se o próximo está triste, quem está triste? Eu. Somos todos humanidade, uma unidade de conexão de seres humanos feitos à imagem de Deus, um Deus que é plural e que caminha em unidade na pluralidade. E Deus nos chama para viver como seres humanos dessa mesma forma.
Mas para isso, o que a gente precisa fazer? Esvaziar. Tem uma música do Salomão do Reggae, né? Preciso me esvaziar, preciso me esvaziar. Então, essa é a realidade. Se eu quero seguir a Jesus, o caminho que Jesus traçou, caminhou, foi esse. Ele se esvaziou. E se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso me esvaziar. Eu preciso deixar de tanto apego com quem eu sou, ou a glória que eu tenho, ou as grandes qualidades que eu tenho que o outro não tem. O esvaziamento de Jesus inaugura um novo caminho. O próprio Deus contaminou a humanidade caída com a divina pluralidade. Jesus reinaugura a comunhão dos homens, estabelecendo a sua igreja. E ele é o Senhor desta comunhão. E todos os demais estão debaixo do seu senhorio. Ou como diria o Ari Ramos, né? O Ari diz que só existe um ungido. Ungido, sabe? Essa palavra ungido no original é Christus. Christus é ungido. Então só existe um Cristo, né? E todos nós somos cristinhos, né? Eu falei antes, né? Não cristãos, mas cristinhos, né? Estamos todos debaixo da unção dele. Só ele é ungidão. Ninguém mais é ungidão. Ninguém aqui tem autoridade para dizer assim, ó, eu mando em você porque eu sou autoridade sobre a sua vida. Isso não existe, gente. Isso não existe na Trindade. Como assim? Um pastor, um bispo, qualquer coisa que seja, acha que tem autoridade para mandar na igreja que não é dele. A igreja é de Cristo. Só tem um ungidão. Só tem um dono. Não existe mais dono de igreja. Só existe um dono da igreja. E se a igreja não é desse um dono, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Desculpa, pode ser a igreja do Papa. Pode ser a igreja do cara mais incrível, o maior teólogo de todos os tempos, mas não é mais a de Jesus. Então, recapitulando, o esvaziamento de Jesus inaugura esse novo caminho que contaminou a humanidade de novo, que havia sido quebrado lá atrás pelo pecado. Ele contamina a humanidade caída de novo com a pluralidade divina. É isso que eu queria falar. Eu vou fazer aqui o preâmbulo da perguntinha, que a gente vai conversar um pouco, e aí a gente vai cantar uma música, e depois quando voltar da música a gente discute sobre a pergunta, tá bom? Então a pergunta vai ser só pra gente pra ter um tempinho pra gente pensar nela. Então eu vou ler aqui um textinho de Gênesis 1:28 a 30, perdão. Então Deus os abençoou, né, o homem e a mulher, e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que eles sirvam de alimento. Os vídeos que a gente tava trocando hoje, né, durante o dia, mandando os vídeos a Rosane, eu tal, das criações que a gente tem em casa. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. O que eu queria que a gente conversasse depois da música é: Deus ordenou que o homem, a humanidade, dominasse sobre tudo, toda a criação, mas não uns sobre os outros, certo? Isso dá pra gente deduzir vendo o texto. Deus não fala para que eles dominassem uns sobre os outros, fala que eles dominassem sobre a criação, os animais, a natureza, ou seja, cuidassem, né? Não dominar também no sentido de explorar, né? A gente já conversou sobre isso numa outra reunião, mas no sentido de zelar. Mas ao mesmo tempo ele não diz que um deveria exercer autoridade sobre o outro, certo? A autoridade era sobre a natureza, mas não sobre os outros. Que implicações isso deveria trazer para a forma como a gente vive a igreja? Essa é a pergunta para a gente discutir aí, mas primeiro a gente vai cantar uma música antiga, uma música que é um fracasso de vendas, por sinal, não é piada, é um fracasso mesmo. O pior disco, se eu tô cantando é porque eu gosto da música, né? Eu amo ela. Mas é o disco menos vendido do Diante do Trono.
que se chama Ainda Existe Uma Cruz. Não sei se vocês conhecem, pouca gente conhece esse disco e pouca gente sabe que ele é da Lagoinha, né? Do Diante do Trono. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz.
Eu acho essa uma das músicas. Eu gosto de várias músicas da Ana Paula Valadão, mas essa é uma das que toca meu coração muito profundamente. Acho que foi muito inspirada. Vamos lá então. Quem tem algo a compartilhar sobre a conversa que tivemos, sobre Filipenses 2, ou algum comentário dentro desse texto que eu trouxe aqui de Gênesis 1:28 e essa questão da dominação dos seres humanos uns sobre os outros. Fica à vontade aí, pode abrir o microfone e compartilhar conosco.